Estamos de volta com mais uma edição do podcast Mentes Brilhantes, esse espaço nas redes sociais que se propõe a conversar com mentes brilhantes. A cada novo episódio, um convidado, uma convidada, para abordar vários assuntos do seu interesse. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no YouTube e você vai receber o aviso automático, evidentemente, sobre um novo episódio. E neste episódio eu tenho a grata satisfação de receber o Dr. Henrique Mochizuki. Prazer. Prazer, Balduino, estar aqui com você. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast Mentes Brilhantes para passar um pouquinho aí da minha história, falar um pouco sobre medicina, vai ser bem legal. Vai ser, com certeza. O Dr. Henrique Mochizuki é um dos melhores e mais reconhecidos profissionais na área da ortopedia e da traumatologia. Eu sei disso, ele é um estudioso contumaz desse assunto, por isso que vai valer muito a pena você acompanhar o nosso podcast. E ele atende na cidade de Pato Branco, junto ao Instituto Mussi, que é um centro médico especializado na ortopedia e na traumatologia. Depois dos comerciais, nós vamos iniciar a nossa conversa. Britador Dalhoz, que tem tradição e credibilidade e atua com responsabilidade socioambiental. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame o Britador Dalhoz. A nossa pedra é a alma da sua obra. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o conforto do seu lar. Conheça toda a linha de produtos acessando Lindelli_Atacado ou visite a loja Lindelli no bairro Industrial em Vitorino. Embreagens Aguicop, inovação e tecnologia a serviço das novas demandas automotivas. Tem a missão de proporcionar tranquilidade e confiança ao dirigir. Aguicop há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutri Cosméticos, com distribuição de produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos orais para a sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projeta e constrói soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais, com acompanhamento da engenharia e da construção também. Acesse maptec.ind.br em Vitorino, Paraná. Vividence Linhas de Transmissão, há 50 anos, atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviço essencial para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E a partir de hoje também, Patogás, novos tempos, a mesma essência, são 37 anos evoluindo e impulsionando o progresso. Moderna frota própria para o transporte de produtos. Acesse patogás.com.br, movendo indústrias, salvando vidas. Vamos lá então, Dr. Henrique. Faça uma breve apresentação, conte um pouco da tua história, da tua origem. Fique à vontade, faz uma autoapresentação. Eu sou nascido aqui em Pato Branco mesmo. É? Pato Branquense? Sou Pato Branquense. Caramba! Meu pai é um pediatra aqui da cidade, de longa data, né? Ele chegou aqui em 1981. Já médico? Já médico, já pediatra. Na verdade, ele é cirurgião pediatra, né? Mas hoje em dia ele faz a parte de pediatria e cirurgia também, né? E daí casou com a minha mãe, eu nasci em 82, né? E morei aqui em Pato Branco até os 14 anos, eu fui para Curitiba fazer o ensino médio já. Então com 14 anos eu me mudei para Curitiba, sozinho, sem os pais. Foi um desafio, foi aventura. Uma aventura. Hoje eu vejo os meus filhos e falo assim, será que eu vou mandar eles com 14 anos para Curitiba, né? Você fica pensando essas coisas. Os nossos pais eram mais corajosos. Isso que eu ia falar. Se despreendiam mais fácil dos filhos. Exatamente, isso que eu ia falar. Meus pais foram corajosos na época, mandar para uma cidade grande, né? Mas enfim, foi bom para o meu estudo, para o meu aprendizado de vida, né? Isso aí foi bem interessante, sou grato pela oportunidade que eu tive na época. Foi muito bom. Estudei no Colégio Bom Jesus, lá em Curitiba.
Existe até hoje ainda, né? Existe, Uma referência de é um dos educação, colégios bem tradicionais, assim, né? Então, como na época, com 14 anos, eu já tinha em mente que eu ia querer fazer medicina, aí meu pai falou, então você tem que estudar, né? Você quer passar no vestibular de medicina, tem que estudar, porque era muito concorrido na época. Mais do né? que é hoje. Mais do que é hoje. E daí eu fui para lá, não passei no meu primeiro ano de vestibular, no terceirão, acabei passando no cursinho, eu voltei para Pato Branco, eu fiz um ano de cursinho aqui e daí passei na Universidade Federal do Paraná, né? Então eu entrei na faculdade em 2001, fiz 6 anos de faculdade de medicina lá na Federal. Aí durante o curso de medicina eu fiz vários estágios na época, estágio em clínica, em ginecologia, em plantão de pronto-socorro, e foi aí no plantão de pronto-socorro que eu peguei gosto pela ortopedia. Daí decidi fazer ortopedia na época. Então, em 2007 eu fiz residência de ortopedia, 2007, 2008, 2009, e durante a formação de ortopedista eu me apaixonei pela área de cirurgia de coluna, que eu achava que era uma área bem desafiadora, assim, cirurgias mais delicadas, mais complexas, e foi aí que também acabei fazendo mais um ano de cirurgia de coluna, lá no Hospital de Clínicas em Curitiba também, que foi onde que eu fiz a ortopedia. E na sequência eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, morar lá, fazer um fellow, que a gente fala, né? Isso tipo em uma qual residência. 2011 eu fui para os Estados Unidos. E aí ficou quanto tempo lá? Eu fiz um estágio de 3 meses lá. Ah, tá. Fiz um estágio de 3 meses, foi bem legal também, bastante aprendizado, bastante coisa nova que estava chegando na época. Porque, na verdade, a área de ortopedia, no geral, mas principalmente a área de cirurgia de coluna, ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos, né? Então, está bastante atualização e na época já estava... Aquilo que você se deparou no estágio em 2011, para hoje dá muita diferença? Dá muita diferença. Eu falo que praticamente todas as cirurgias mudaram. O que a gente fazia lá em 2011, hoje a gente não faz mais assim, ou se faz é muito pouca coisa. Porque inovou muito em cirurgias minimamente invasivas, inovou muito na questão do tipo de abordagem que a gente faz. A cirurgia de coluna evoluiu muito em vários conceitos também, assim, sabe? Então, ela está em constante evolução, assim como toda a medicina hoje a gente vê cirurgia por robô, vê um monte de coisa, inteligência artificial entrando já também nessas áreas. Eu quero me aprofundar nisso depois, para nós sabermos o que de fato acontece dentro dessa área de novo. E também eu quero falar mais sobre a questão da invasividade, tudo ficou minimamente invasivo para dar qualidade de vida ao paciente, né? Mas, ok, medicina tem influência do pai, mas o pai é pediatra, e você foi para a ortopedia. Você disse que foi lá na tua residência, né? Sim. E por que não seguir a carreira do pai? Deixa eu entender isso. Eu até gostava um pouco de pediatria na época. Durante a minha formação, eu deixei a minha mente bem aberta para todas as especialidades. Como eu falei, eu acabei fazendo estágio em várias partes da medicina. Então, Fui experimentando, eu tinha a mente bem aberta com relação a isso. A tua referência era a pediatria, mas você estava aberto a outras possibilidades. E na época, eu sempre acompanhava meu pai e durante a faculdade também, quando eu vinha para Pato Branco nas férias, eu acabava ajudando ele bastante em cirurgia também, então eu peguei gosto pela área cirúrgica, entendeu? Okay. Só que quando eu passei pelo estágio da pediatria, eu não gostei muito, assim, sabe, da lida com relação à questão de criança e tal, e não que não gostei, mas foi aquele clique da paixão pela ortopedia quando eu passei pelo estágio de ortopedia. Interessante. Em todos os estágios que eu passei, foi bem interessante isso. Quando eu passei em estágio de clínica médica, tinha uma época que eu falava assim, eu vou ser cardiologista, vou ser pneumologista, porque eu me apaixonei por essa área. Quando eu passei pela ginecologia, eu falei, ginecologia é legal, né? Quero fazer ginecologia. E assim por diante, mas quando eu passei pela parte de ortopedia, eu falei... Aí foi uma paixão mesmo. Aí foi aquele clique, né?
E, como você falou, eu trabalho no Instituto Mussi. O Mussi, ele se formou com meu pai, ele é um ortopedista tradicional aqui da região também. Ele se formou com meu pai e ele é meu padrinho. E por um período eu acompanhava ele também, assim, né? E ele também foi um grande incentivador para eu fazer ortopedia junto, sabe? Então acabou misturando um pouco e foi aquela paixão, aquele clique pela parte da ortopedia mesmo. Maravilha, que maravilha. E como é que é a composição da tua família hoje? Vamos um pouco mais no aspecto pessoal aí. Vamos entender quem que é o Henrique Mochizuki lá, o esposo, o pai, esses papéis aí. Eu sou casado com a Pauline, a gente casou em 2013. Eu namoro com ela desde o final da minha faculdade, então desde 2005, 2006. Foi quase que a primeira namorada? Praticamente, né? Segunda namorada, assim, mas foi praticamente a primeira. E aí, quando eu estava terminando a minha formação, a gente acabou decidindo que ia casar. Aí ela voltou um ano antes que eu para Pato Branco já, ela é advogada, trabalha num escritório de advocacia bem renomado aqui em Pato Branco também. E daí ela voltou, eu voltei um ano depois, a gente casou e eu tenho 2 filhos, o Pedro, que está com 8 anos, nasceu em 2017, e o Francisco, que nasceu em 2020. Está com 5 anos. 5 aninhos. Os meus japolacos são os japinha loiro. Como é que se chama eles? Japolacos. Porque a tua esposa tem descendência ucraniana ou polonesa? Não, é meio italiana, assim, né? A gente chama de polaco por ser loirinho, na verdade. Sim, tá certo. Então essa é a minha família. Somos nós 4. Então, é lá nesse ninho aí que você se abastece de motivação, motivos, né? Porque os 2 meninos ali, sim. ali que você abastece para realmente ir lá e dar o teu melhor na ortopedia e na traumatologia. Exatamente, eles são a minha fonte de energia, de inspiração diária, né? A família é o nosso lugar seguro, né? Onde que a gente está, então... É onde nós abastecemos das melhores energias. Exatamente, com doutor certeza. Henrique. O que tem, então, de novo dentro da ortopedia e da traumatologia? Assim, de mais avançado daquilo que você foi buscar em outros centros de conhecimento, de formação? Então, antigamente as cirurgias de coluna, elas eram... a gente fala hoje, né, pelas tecnologias que a gente tem, maximamente invasivas, eram cirurgias grandes, a gente fazia grandes cortes. O paciente ficava quantos dias se recuperando? Uma cirurgia de coluna, por exemplo? Qualquer cirurgia de coluna... 10 anos atrás. Qualquer cirurgia de coluna era 3, 6 meses para se recuperar. De 3 a 6 meses? Para voltar a trabalhar e tal, né? Cirurgias de hérnias de disco, o paciente ficava aí 2, 3 meses. E algum tempo de cadeira de roda ou não? Não necessariamente. Isso não necessariamente. A gente, desde sempre, a gente sempre teve por objetivo devolver o paciente o mais rapidamente possível a deambular, caminhar. Então, normalmente os pacientes, no dia seguinte, qualquer cirurgia de coluna, eles já saem caminhando. Isso já era antigamente, mas hoje ficou muito mais fácil pelas abordagens menos invasivas, né? Mas as cirurgias minimamente invasivas de coluna, elas já existem há muito tempo, mas por questão de tecnologia, de material que a gente utiliza, eles chegaram há não muito tempo no Brasil, né? Mas, por exemplo, assim, algumas cirurgias para deformidade de coluna que a gente faz, paciente que tem eventualmente alguma escoliose degenerativa, um desgaste, que a gente precisa fazer uma abordagem menos invasiva, a gente já faz desde 2008, por exemplo, sabe? 2018, desculpe, certo. Desde 2018. Há 7, 8 anos. 7, 8 anos. E hoje o que tem mais moderno são as cirurgias por vídeo, né? Que elas chegaram para ficar e cada vez mais essas cirurgias estão evoluindo, cada vez mais a gente tem feito essas abordagens nos pacientes. Essa é uma cirurgia que veio para revolucionar. Eu faço endoscopia de coluna desde 2019. Na época que eu comecei a fazer essa cirurgia, eu falei, isso é um caminho sem volta, né? Porque era uma tecnologia muito avançada, digamos assim. E é verdade, né? Ou é mito que você pode fazer essa cirurgia à distância? Não, ainda é mito, né? Ainda é mito. Algumas cirurgias hoje, robóticas principalmente,
mais cirurgias abdominais, né, urológicas, algumas cirurgias por câncer, existe essa possibilidade de você fazer à distância, porque tem um robô lá que você só faz o joystick aqui e manipula de longa distância. Mas ainda assim o profissional acompanha Sim, tem que acompanhar, o paciente. tem que acompanhar, tem que acompanhar. E quando eu falo de cirurgia minimamente invasiva, eu estou falando, por exemplo, de um corte no corpo do paciente menor também? Sim, muito menor. Antigamente a gente fazia cirurgias para hernia de disco, começou com cortes grandes, 10 centímetros. Aí a gente evoluiu para cirurgias um pouco menos invasivas, cortes de 5, 4, 5 centímetros. E agora a cirurgia por vídeo de coluna, o corte é de 0,7 centímetros, é menor que 1 centímetro. 0,7 centímetros. E normalmente esses pacientes... Não dá 1 centímetro. Não dá 1 centímetro. Então, você imagina que o que você tem que... a lesão que você acaba fazendo, lesão, eu digo, o que você precisa dissecar, que a gente fala, machucar por dentro para chegar num lugar, é muito menor. Entendeu? A gente machuca menos o músculo, machuca menos os ligamentos, precisa machucar... Diminui o risco também, porque você a chance de você atingir partes que não deveriam ser atingidas também diminui muito menor. Significativamente. Significativamente. Diminui o risco de tudo, risco de infecção, risco de complicação, risco de voltar a uma hérnia de disco, por exemplo, diminui tudo com essas cirurgias. E o melhor, os pacientes normalmente que fazem esse tipo de cirurgia, eles voltam de forma muito mais precoce para o trabalho, para o seu dia a dia. Em média, o paciente com 15 dias já está voltando para a vida praticamente normal. Antes de 3 a 6 meses, hoje 15 dias. 30 dias. Aí o paciente normalmente já... Depende da gravidade. Depende do grau da gravidade e o momento que foi indicada a cirurgia, né? Porque às vezes o paciente demora muito para fazer a cirurgia, porque os pacientes ainda têm bastante medo, né? Cirurgia de coluna, essa daí, vou ficar de cadeira de rodas, que nem você perguntou, né? E isso é um mito também, né? Os pacientes hoje não ficam mais cadeira de roda, vou ficar paraplégico, isso é raríssimas exceções também que podem acontecer. Diminuiu a possibilidade de sequelas diminuiu um monte, de cirurgias? Né? Diminuiu um monte. Porque claro que se tem essa referência de que a cirurgia da coluna poderia levar a pessoa numa cadeira de roda, é porque aconteciam alguns casos assim. Sim, aconteciam, porque eram cirurgias grandes, invasivas, e na época, mais antigamente, as pessoas tinham menos acesso à informação, então aquela pessoa ficava em casa, não procurava ajuda do médico, também por medo ou por falta de condições de conhecimento, e quando chegava a gente pegava casos muito mais graves. Hoje, como as pessoas têm bastante acesso à informação, rede social, e YouTube, a própria internet que você pesquisa lá no Google, você acha, está escrito lá que se acontecer assim, se eu perder o movimento do pé é grave, então tem que procurar o médico. Então, normalmente, as pessoas já procuram um médico, hoje eles procuram um médico muito antes de a própria doença gerar sequela, né? Certo. Então, antigamente, as pessoas já vinham com sequela da própria doença e quando você operava era para amenizar. Hoje a gente consegue evitar que essas pessoas tenham essa sequela por eles chegarem de forma mais precoce. É que nem câncer. Quanto mais cedo você diagnostica, você começa o tratamento do câncer, maior a chance de sucesso. Os problemas de coluna se baseiam na mesma coisa. Não fogem dessa regra. Não fogem dessa regra também. Nas redes sociais eu queria voltar um pouco. Tudo bem, as redes sociais ajudam na aproximação de buscar ajuda, etc. e tal. Mas às vezes as redes sociais também não instigam o palpite próprio do paciente. Como que se lida com isso? Sim, o Dr. Google, que a gente fala, né? Ele está sempre ativo ali. As pessoas chegam com muito mais informação, elas já sabem praticamente o que tem, como que trata, como que tudo, né? Só que às vezes as redes sociais e o próprio Google, às vezes eles têm algumas informações que acabam desinformando, na verdade, né? E não tem aquelas informações profundas de conhecimento que as pessoas vão procurar artigo científico, por exemplo, sobre uma doença, não procuram, né? Eles vão procurar o que outras pessoas estão falando, ou uma matéria que normalmente é superficial e que não traz a profundidade do conhecimento que a gente tem pelo fato de estudar isso diariamente, né? Então, traz bastante, a gente tem que saber lidar com isso é bem normal, e o objetivo durante a consulta é você
tirar esses mitos ou tirar alguns conceitos errados que o paciente chega para você e informar de forma adequada, dar segurança para o paciente, é assim, é assado, esse sinal de alerta, isso não é, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Então, a gente sabe já e eu gosto quando o paciente questiona para conseguir informar melhor. Quando o paciente vem e você fala e ele não te questiona, a gente sabe que ele vai captar 10% da informação da consulta e provavelmente vai fazer alguma coisa errada depois. Ele tem interesse em fazer pergunta porque ele está buscando um aprofundamento e ele está tentando te contar mais. Também, e está interessado bastante, né? Aliás, quais são os problemas que mais chegam lá para você? É um início de uma hérnia ou é uma fratura? O que mais é a incidência de pacientes lá no consultório? 90% dos pacientes que chegam no consultório é dor nas costas. Dor nas costas, tá, mas e isso é o que? É má postura? Eu costumo falar para os pacientes que dor nas costas pura, ela tem 3 motivos principais. O primeiro é a questão ergonômica. Hoje em dia as pessoas trabalham muito tempo sentadas, né? E muitas não têm uma cadeira boa, não têm uma mesa bem posicionada, computador bem posicionado. Então a primeira coisa é a questão ergonômica. Influencia até a altura que o computador fica. A altura que a cadeira fica, a altura que a mesa fica, a altura que o computador fica, tudo isso influencia. Então, para quem está assistindo aí, doutor, para ser bem prático, para evitar o problema de coluna, para quem tem uma vida sedentária, para quem trabalha bastante tempo parado, se você pudesse resumir isso em 3, 4 dicas, quais seriam as dicas de prevenção? Ergonomia, postura... Sentar corretamente. Exatamente. Ergonomia é a cadeira, a mesa, boas. Tá, sim. Segundo é postura. Não adianta você estar tudo certo, com cadeira boa, mesa boa, tudo bem posicionado e você ficar sentado de perna cruzada, perna para cima da cadeira, sentar torto assim, mal posturado. Então, ou com os ombros muito caído. Então, assim, postura é essencial. Então, a gente separa na ergonomia, na postura e a atividade física. O sedentarismo, como você mesmo falou, esse é o principal mal que tem hoje em dia, porque parece que as pessoas cada vez menos estão fazendo atividade física, né? Então, assim, a gente vê bastante gente fazendo atividade física, mas no geral, assim, principalmente crianças, a gente vê que tem bastante crianças, adolescentes sedentários que não querem fazer exercício, e isso para o futuro é muito ruim, né? Então, as 3 dicas que eu daria é a questão de ergonomia, postura e atividade física, basicamente isso. Você lembra que eu fui do teu consultório com um problema no ciático? Lembro. Você lembra disso, né? O que você acha que causou aquilo em mim? Foi dentro dessas 3 dicas que você trabalhou que eu não soube me prevenir? Pode ser isso, tá? Então, essas dicas são para prevenção, para você tratar a sua coluna, então você precisa dessas 3 coisas. Mas existem algumas coisas que podem fazer você ter um aumento do risco de ter problema de coluna. O primeiro fator é o genético. Se você tem histórico familiar de problema de coluna, você tem mais chance de ter problema de coluna. O segundo é o fator de trabalho. Então, as pessoas que trabalham no pesado, elas têm mais chance de ter problema de coluna. Por exemplo, no meu caso, na minha adolescência, na minha juventude, eu trabalhei na roça, com serviço pesado, arrancando feijão, trabalhando bastante, abaixado, capinando. Pode ser o resultado disso. Aí é inevitável. A agricultura é um dos que mais tem fator de risco, né? Então, agricultor, quem trabalha na construção civil, motoristas no geral, mas principalmente motoristas de caminhão que ficam muitas horas sentados. E esse fator do sentado, hoje a gente tem visto muitas pessoas que trabalham muitas horas sentado, né? Fica 8, 10 horas sentado o dia inteiro. Essas pessoas também têm um fator de risco aumentado de ter problema de coluna, né? E o terceiro fator é o sedentarismo, por si só. Quem fuma, quem bebe demais, quem é obeso e quem não pratica atividade física, esses são. E existem outros fatores externos que pode ter sido o teu caso, que às vezes é um mau jeito que você faz, às vezes você está bem da coluna, você vai erguer um peso e se machuca, é o se machucar, né? Uma queda, um trauma, demora muito para fazer o tratamento, vira uma hérnia. Vira uma hérnia, né? A hérnia, ela faz parte do desgaste da nossa coluna, ela faz parte de um processo degenerativo, mas existem algumas coisas que podem fazer esse disco vertebral acabar estourando e vazando essa hérnia e prendendo o nervo ciático, né? Aproveito aqui para
agradecer ao Dr. Henrique Mochizuki, porque naquele momento, de fato, eu já estava num momento quase de depressão, em função de uma dor contínua. Eu só não sentia dor quando deitado, mas não dá para ficar deitado o dia inteiro, né? E o Dr. Henrique Mochizuki me deu aquela atenção especial, como imagino que ele faça isso com todos os pacientes. E em questão, ele me deu, eu lembro até hoje, 45 dias ainda que provavelmente eu sentiria dor. Você lembra disso, Sim. né? E eu ainda falei, mais 45 dias, doutor? Mas não foi tanto assim, em menos de 30 dias Sim. eu já estava praticamente curado. Então, mas a gente aproveito para agradecê-lo, né? Mas a gente medicou, né, Baldwin? Esse é o maior, o tratamento das hérnias de disco em si, a maior parte, elas são de tratamento conservador, que a gente fala, que foi o que a gente fez contigo, tá? Não é uma pessoa que tem hérnia de disco que vai no consultório e já tem que fazer cirurgia, né? Por mais que tenha indicação de cirurgia. Eu me lembro que você foi ponderado, né? Vamos tentar um tratamento alternativo. Vamos tentar um tratamento. Aquilo me deixou bem tranquilo, isso. Porque ainda eu sou daqueles pacientes que tem medo do centro cirúrgico. A maioria tem, Baldwin, não é só você, a maioria. Verdade, verdade. Doutor Henrique, qual o momento que você sente que mudou completamente a tua vida? Pode ser do aspecto pessoal, pode ser do aspecto profissional. Cara, um momento que mudou muito minha vida foi o momento que eu decidi voltar para Pato Branco, né? Então, isso foi o que mudou. Você assim. hesitou? Hesitei, porque na época, quando eu morava lá, fiz toda a minha especialização em Curitiba, eu tinha vários convites para continuar em Curitiba, entendeu? Então, isso foi uma decisão que eu tomei em conjunto com a minha atual esposa, né? A Pauline. Eu falei assim para ela, e aí, o que nós vamos fazer? Fico aqui em Pato Branco, fico aqui em Curitiba. Não. Estavam namorando. A gente estava namorando, mas a gente estava em vias, juntos. a gente já estava pensando que ia casar e tudo mais, né? Mas na época daí a gente pensou, eu sentei e falei assim, e daí? Eu tinha 3, 4 convites para ficar na Universidade Federal, para ir em outros hospitais em Curitiba. E num centro maior. Em centro maior, exatamente. E daí, embora Pato Branco já era uma referência já, centro médico. Sim, né? Inclusive eu já tinha o convite para vir trabalhar no Instituto Músico com o Músico, que era a referência aqui na região. Ele ainda referência. Fazia cirurgias em outros países. Sim, né? Sim. Então ele já era referência. E daí, na época, o que pesou mais essa decisão de voltar para cá foi questão família, né? Tanto eu quanto a minha esposa, a gente sempre foi muito família. E daí a gente morar em Curitiba... E vocês se criaram no interior, ela também? Sim, ela nasceu em Curitiba, mas ela morou desde criança aqui em Pato Branco, né? Ela foi criada aqui em Pato Branco também. Então, e ela sempre foi muito ligada aos pais, eu sempre fui ligado aos meus pais, a questão familiar. E daí foi aí que a gente decidiu, não, nós vamos voltar, e eu tinha esse convite para trabalhar com o Dr. Mussi. Então, foi aí que foi a mudança na minha vida, foi aí que a gente tomou essa decisão. Nem você nem ela se arrependem de ter tomado essa decisão? Nem um pouco. A gente é muito família hoje com os nossos filhos. Eu acredito que se eu morasse em Curitiba, eu não teria uma convivência tão grande, tão boa como eu tenho com eles hoje. Você dá o luxo de levá-los ao colégio, de buscá-los? Eu me dou o luxo de almoçar com eles todos os dias, entendeu? Então, isso é uma coisa que por isso que foi uma mudança, não me arrependo em hipótese alguma com relação a isso, e sou grato pela oportunidade que eu tive, ao Mussi, pela oportunidade que ele me deu de vir para cá, ficar perto dos meus pais, da minha esposa, ficar perto, e hoje de eu ficar perto dos meus filhos, né? Maravilha. Olhando lá daquele menino que saiu ainda para fazer o 2º grau em Curitiba e depois experimentou algumas disciplinas dentro da medicina, optou pela ortopedia, pela traumatologia, até hoje esse profissional bem conceituado, profissional referência, Obrigado. Levando a esse patamar, você se considera uma pessoa de sucesso? Eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu acho que eu me considero uma pessoa de sucesso pela minha história que eu fiz, que ainda é curta, né? Não é uma história longa.
Eu Você acredito. tem quantos anos? Eu tenho 42. Ainda é jovem, tem muito pela frente. Então, Sim. isso que eu ia falar, eu acredito que eu tenho muita coisa pela frente ainda, eu tenho muita coisa, eu quero trazer muita coisa ainda, tratar muito o paciente, trazer qualidade de vida para os pacientes, então, considero que eu tenho sucesso? Eu acredito que sim, eu considero que eu tenho Daquilo que você sucesso. almejou, até hoje está... Está excelente, mas, considera a pessoa de mas sucesso. eu quero trabalhar muitos anos ainda aí, trazer benefícios. O que você imagina pela frente em termos profissionais? Eu acredito que assim como a medicina evoluiu muito, a cirurgia de coluna, a ortopedia evoluiu muito nesses últimos 10 anos, eu acho que ela vai evoluir muito daqui para frente com a... E você se encanta com isso? Me encanta, sim. Você vislumbra, você acompanha também essa evolução. Você é curioso com o futuro da medicina? Sim, e por isso que a gente está sempre viajando, está sempre fazendo curso, fazendo congresso, A indo cada pro quanto exterior. tempo você faz uma atualização? Eu tento fazer pelo menos umas 2 vezes por ano, assim, viajar, participar de congressos, de nível do cursos, Brasil e, às vezes, internacional. também Isso. internacional. Eu tento fazer isso. Obviamente que às vezes pela minha agenda eu não consigo sempre estar saindo desse jeito, mas eu tento focar e tentar sair pelo menos para fazer alguma atualização pelo menos umas 2 vezes por ano. E eu sempre mando para você, né? Tô saindo, né, Valdir? Então, mas enfim, eu sempre tento fazer isso porque está evoluindo muito. Inclusive, a gente falou sobre cirurgia robótica. A cirurgia robótica está chegando para a cirurgia de coluna agora. Fale mais sobre a cirurgia robótica, que tem médicos assistindo e tem leigos. Tente usar uma linguagem que todos nós entendamos. Então, a cirurgia robótica ela é um robô que vai e faz a cirurgia. Mas alguém tem que comandar esse robô. E normalmente quem comanda esse robô, quem comanda esse robô é um médico, né? E esse médico tem que estar treinado e capacitado para a utilização desse robô. Ele tem que ter um conhecimento da medicina, no teu caso da ortopedia ou da traumatologia, e também como utilizar aquele equipamento. Exatamente, você tem que praticar, porque como toda nova cirurgia, você tem que praticar. A gente pratica as cirurgias em cadáver antes, né? Então tem todo esse treinamento que a gente precisa ter. Na cirurgia robótica, ela consegue ser mais holística? Ela pode detectar mais problemas do que uma cirurgia convencional? A cirurgia robótica ela não vai detectar o problema, ela vai resolver o problema, digamos assim. Né? Mas ela é específica, dentro daquilo que foi planejado. Isso, dentro daquilo que foi planejado. Exatamente isso. Eu não sei falar direito sobre a cirurgia robótica abdominal, né? Mas a cirurgia robótica ortopédica, hoje em dia, ela é uma cirurgia que ela é assistida o tempo inteiro por navegação, que a gente fala, né? Então, como na ortopedia é osso, né? Osso, então tem um robô que vai lá e que ele auxilia você a ter mais precisão, desculpe, na hora de colocar um parafuso, por exemplo. Ele amplia a imagem. Ele não só amplia, mas como ele te dá referências, digamos assim. Então, aquela tomografia que você faz, aquele raio-x que você faz, a gente consegue trazer isso como uma realidade aumentada, uns parâmetros dentro da cirurgia para você se guiar para conseguir fazer essa parte óssea, estrutural da coluna, ou do joelho, ou do quadril, né? Nós estamos falando também da ajuda da inteligência artificial nesse momento ou não? Então, a inteligência artificial, eles estão estudando como colocar dentro disso, né? Mas a inteligência artificial é utilizada muito no diagnóstico, no tratamento ainda, mas para a realidade desse execução cirúrgica ainda não. Mas vai vir, isso é inevitável, então isso é um dos avanços aí que com certeza vai chegar em não muito pouco tempo. Então, acredito que todos os médicos têm que estar se atualizando nisso daí o tempo inteiro. Também. Verdade. Para os profissionais que estão te assistindo e que alguns vão se inspirar para ir para a ortopedia, para a traumatologia, para aqueles que estão ainda acadêmicos de medicina, se você, aos 42, se considera uma pessoa de sucesso, o que você elencaria como principais fatores para se atingir esse sucesso?
Primeira coisa é você se dedicar naquilo que você faz, né? Então, se dedicar a isso é o quê? É você estudar, se atualizar, né? Então, isso é a principal coisa. O segundo é você ter empatia com o paciente, né? Então, humanizar o atendimento, exatamente. É você conversar, examinar, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, o relacionamento médico-paciente está muito robotizado também. Então, o médico não conversa mais direito, o médico não toca mais o paciente. Então, isso é uma coisa que antigamente o diagnóstico era pelo toque, o diagnóstico era só pelo toque, pela conversa. Na minha época já tinha ressonância, mas muito mais antigamente não tinha tanta ressonância, tantos exames assim. Então hoje o paciente vem, se queixa, o médico nem examina, já pede exame, daí olha o exame e fala, você tem que operar, né? Não dá. Então esse é um fator que é super importante, né? Então o primeiro, atualização, o segundo, humanização do atendimento e terceiro, você está disponível para ir atrás das coisas, para estar bem. É como ter um pé no futuro. É como ter um pé no futuro, exatamente. Eu quero abrir um parênteses na questão da humanização. Percebe-se a dificuldade de alguns profissionais da medicina em relação à comunicação. E aí, talvez seja assertiva essa tua dica de humanizar o atendimento. Parece que o paciente, quando chega no médico, além dele receber o tratamento específico da doença que se apresenta naquele momento, parece que ele gosta de se sentir importante, você não acha? Sim. E aí, na humanização, você torna o paciente uma figura preponderante naquele momento. E valorizando, você já ameniza a dor dele. O paciente tem que ser o mais importante. O paciente tem que, quando o paciente entra no consultório, o mais importante não é você. Você está vindo, você tem que escutar a queixa do paciente, tem que dar atenção, porque o importante é aquilo que ele está sentindo na hora, né? Então é isso que isso que você precisa fazer, escutar o paciente. E a comunicação, ela é essencial, porque sabe-se que mais de 50% dos pacientes, eles não seguem o tratamento porque eles não entenderam nada que você falou durante a consulta. E aí a questão da comunicação ser o máximo assertiva. Você explicar direito o problema que tem, o tratamento que se faz, quanto tempo que vai durar isso. Porque se eu não tivesse falado para você, por exemplo, Balduino, tua dor pode durar mais 45 dias. Se passar disso, vai ter que fazer cirurgia? Talvez sim, mas são mais 45 dias, eu vou te medicar e tudo mais. Se o paciente não absorve essa informação, passou uma semana, ele já está querendo fazer cirurgia, vai procurar outro profissional, né? Ele fica insatisfeito com a consulta. Ele vai achar que não resolveu nada. Não resolveu nada, né? E está ligado à comunicação. Está ligado à comunicação. Nós falamos sobre essa necessidade, então, e você deu como dica o aperfeiçoamento, a busca do conhecimento, e aí nós falamos do profissional. Agora, e a estrutura hospitalar? Ela acompanha isso, os investimentos na estrutura hospitalar? Por exemplo, Pato Branco, qual é a estrutura em termos de tecnologia? Ela também evoluiu tanto quanto os profissionais estão evoluindo? Você consegue fazer um paralelo? Olha, Pato Branco é uma cidade que é referência na questão de saúde, né? E Pato Branco sempre acompanhou os grandes centros aí com relação à questão de tecnologia e tudo mais, né? Então, hoje aqui em Pato Branco a gente tem condições de fazer uma cirurgia que você vai fazer em São Paulo, por exemplo. Condição, estrutura, equipamento, tudo. Pato Branco está acompanhando os grandes polos aí com relação a isso. Tanto em termos de estrutura técnica hospitalar como de profissionais. Sim, técnica, hospitalar, profissionais, materiais, tecnologias, aparelhos que a gente usa, tá tudo acompanhando. E o que leva ainda alguns pacientes optarem a migrar para um centro maior? Olha, eu não sei se talvez um pouco de preconceito com relação a tratar aqui, achar que ainda os profissionais de grandes centros são melhores que os daqui.
Talvez seja isso, mas vou operar em São Paulo porque lá é um grande centro, tem o Albert Einstein. Ótimo, lá tem excelentes profissionais também, né? Mas tudo que eles fazem lá a gente faz aqui também. E deixa eu fazer uma pergunta meia provocativa. Se o paciente for tratado, por exemplo, num centro médico em Pato Branco, num centro médico em Curitiba ou São Paulo, a diferença em termos de possibilidades não mudam? Não mudam, hoje em dia não mudam nada, né? As possibilidades, as técnicas empregadas no tratamento, tanto aqui em Curitiba e em São Paulo, são exatamente as mesmas. É interessante você saber isso, você que está acompanhando o nosso podcast Mentes Brilhantes, porque às vezes é uma falsa crença de que estando num centro maior você pode ter maiores possibilidades. É claro, tem que ter uma estrutura hospitalar e uma estrutura médica minimamente necessária para isso acontecer. Mas, por exemplo, em Pato Branco, aproveitando, fazendo um comercial, nós temos um excelente centro médico e também hospitalar que vai garantir para você muita qualidade de vida e todo o tratamento necessário. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais um bate-papo com o Dr. Henrique Mochizuki. Há 50 anos, a Vividence Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividence se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividence, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. A evolução de quem nunca parou. Novos tempos, mesma essência. 37 anos impulsionando o progresso. Patogás, movendo indústrias, salvando vidas. De volta com o podcast Mentes Brilhantes.
Hoje conversando com uma mente brilhante que entende muito da ortopedia, da traumatologia. Aliás, vou falar daqui a pouco o que é ser membro, né, da Sociedade Brasileira da Ortopedia e da Traumatologia e também da Sociedade Brasileira da Coluna. Mas antes, deixa eu dizer que estou aqui elegantemente vestido com roupas da MPB. Não só para você usar um blazer, uma camisa social, para um momento especial como esse, de estar aqui conversando com o Dr. Henrique, mas para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Passe na MPB, o pessoal vai te ajudar a saber qual é o seu momento, para que você precisa se vestir, além, claro, de encontrar as marcas preferidas de todos os brasileiros. Dr. Henrique, qual pergunta eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Olha, Baldino, eu acredito que você, como um ótimo apresentador que é, já abordou Obrigado. bastante, já fez bastante pergunta aí. Acho que, por enquanto, tá tranquilo aí. Está satisfeito com as perguntas? Estou satisfeito, então, tá satisfeito. Bom. Como que um profissional se torna membro de sociedades médicas? Então, o CRM é o nosso conselho. Esse aí, a partir do momento que você ganha o diploma, você tem que se inscrever no CRM para exercer a profissão. E é uma questão legal. É uma questão legal. Se você não tem CRM, você não pode exercer a medicina, né? Certo. Então esse é um dos que a gente tem que ter. E fora isso, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que foi a primeira. Quando eu terminei a minha residência de ortopedia, eu fiz uma prova extremamente difícil. É como a prova na OAB, no caso do advogado? É diferente porque é uma prova que ela é bem específica, né? A OAB lá, ela pega vários assuntos e é uma prova teórica de escrever e tudo mais. É um teste para ver se a sociedade aceita você como membro. Exatamente. Talvez seja parecido com a OAB, mas enfim, mas a prova para ser membro de ortopedia, da Sociedade Brasileira de Ortopedia, ela é extremamente difícil, ela não é por concorrência, você tem que tirar nota para passar. Então, a gente faz, na época, até hoje faz, né? É uma prova teórica, uma prova prática e uma prova oral. A gente fazia prova oral, de você apresentar, médica, conjunta médica, perguntando. Então, é extremamente difícil. E na minha época, 50%, 60% dos que se formavam em ortopedia conseguiam o título de especialidade. E da mesma forma a cirurgia de coluna, quando a gente termina a especialização, você também tem que fazer uma prova praticamente dos mesmos moldes da ortopedia para se tornar membro, né? Hoje em dia não é uma obrigatoriedade você ser membro de uma sociedade, mas você, quando o paciente vai procurar uma pessoa, um profissional, um especialista, é bom que ela veja se essa pessoa faz parte das sociedades, porque isso garante que aquela pessoa teve uma boa formação, que ela estudou para aquilo realmente, né? Porque hoje em dia, do jeito que a medicina anda, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa e você não consegue ter certeza se aquela pessoa faz a coisa certa ou não. E essas sociedades, você sendo membro, quando a gente é membro da sociedade, a gente tem um certificado de garantia que a gente teve boa formação e que a gente sabe o que está fazendo, na verdade. Parabéns, então. Você é membro de duas sociedades importantes, né? Da traumatologia, da ortopedia e da coluna. Você falou da tua família, falou ali do teu pai, uma herança maravilhosa. Aliás, provavelmente ajudou no teu conceito como profissional. Com certeza. Bom, se é filho do Mochizuki, deve ser bom esse cara, né? Com certeza. E hoje, o que te motiva a seguir? Hoje o que me motiva a seguir é basicamente a minha família. Minha família, como eu falei no começo, ela é o meu... É um valor importante. É um valor importante, então percebi ao longo da entrevista. Exatamente. E segundo aquela ânsia, aquela vontade de trazer o bem para os pacientes, de fazerem eles melhorar. Então é isso que me motiva. Então toda vez que a gente trata um paciente e ganha um elogio que nem você fez para mim, isso é uma coisa que me motiva. Eu quero estar trazendo essa qualidade de vida, essa melhora da dor, melhora. Está ligado à vocação. Provavelmente sim. Está ligado à vocação, ao ideal,
aquela herança, né, que mesmo com a morte da gente, ela continua presente. Exatamente. Isso O legado, o famoso legado, né? Isso. O Mário Sérgio Cortella, meu colega, ele chama isso de marca, né? Qual a marca que você quer deixar, né? O que te emociona? O que me emociona ver os meus pacientes bem. Isso é uma coisa que me emociona. Mesmo quando você vê o paciente recuperado e que ele te agradece? É isso que me emociona, me deixa emocionado, né? Fora a minha família, eu já falei tanto da minha família, né, que eu vou tentar falar alguma coisa diferente, mas... Você fica com a consciência que tu fez a coisa certa. Exatamente. O que te faz acreditar no ser humano? O que me faz acreditar no ser humano? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu acredito que... Se você olhar para os teus colegas, o que te faz acreditar que nós possamos ter excelentes médicos no futuro? Eu acho que a dedicação, né? O que faz acreditar no ser humano é a dedicação, a empatia. Quanto ele se dedica, quanto ele busca conhecimento, quanto ele se aperfeiçoa. Exatamente, é isso que me faz acreditar nos colegas, quando eu vejo, quando tem aqueles colegas que estão se dedicando, estão se atualizando, isso que me faz acreditar que a medicina vai avançar e que as pessoas terão os melhores tratamentos que devem ter. O que te decepciona, te frustra quando você olha para algumas atitudes? Que atitudes você reprova? Eu reprovo a questão de injustiça, né? Isso daí é o que mais me reprova, né? O desrespeito de uma pessoa com outra, então isso é o que mais me decepciona mesmo. A falsidade. Falsidade, exatamente. A traição, essas coisas aí. Aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, isso é uma coisa que me decepciona bastante. Você é jovem, tem 42 anos, puxa vida, mas tem algum momento triste que você gostaria de ressignificar? Momento triste? Olha... Teus pais, os dois são vivos? São vivos, graças a Deus. Eu não tive nenhuma perda muito importante, assim. Eu perdi meus avós, foram meus avós paternos. Naquela época foi um momento triste da minha vida. Talvez isso, hoje, que teria mais de marca, seria mais esse momento triste, assim, a perda dos meus avós. Né? Mas claro que com a consciência de que somos passageiros. Passageiros, exatamente, com certeza. E o momento mais feliz? O momento mais feliz... Eu considero que o momento mais feliz até hoje assim, que eu tive foi... bom, vamos lá. O nascimento dos meus 2 filhos foram os momentos talvez mais felizes da minha vida, e da questão pessoal profissional fora a família foi quando eu passei no vestibular. Esse daí foi o momento mais feliz. Não foi quando você se formou? Não, foi quando eu passei no vestibular. Porque tinha alguma crença de que você não conseguiria ingressar na faculdade? Não que não tinha essa... Eu era dedicado, eu sempre estudei, mas como eu tive a decepção de não ter passado no primeiro ano de vestibular, aí quando eu passei ali foi uma... Eu acredito que foi assim, dessa parte profissional, levando em consideração a parte profissional fora os nascimentos dos meus filhos, foi o momento mais marcante e muito mais. Porque quando você está na faculdade, você sabe que vai se formar. Agora, quando você está fazendo vestibular, você não sabe quando que você vai passar. Verdade. Mas você era jovem ainda quando ingressou na faculdade? Eu entrei com 18 anos. Bem jovem, né? Quer falar um pouco, Henrique, sobre o Instituto Mussi, o local onde você trabalha? Pode fazer a propaganda aí, fique à vontade. Então, o Instituto Mussi hoje ele é formado por 6 médicos. O primeiro médico é o Dr. Mussi, ele que é o fundador do Instituto. Ele ainda atua, trabalha? Ele atua, trabalha, atende muito, a agenda dele é sempre cheia. Dr. Mussi, abraço bem grande. O senhor sabe que o senhor é uma referência nacional e internacional. E está aqui alguém que se inspirou muito em você, viu? Doutor Henrique, pode seguir. E daí o segundo médico que chegou fui eu, então em 2011. Logo depois chegou o Dr. Fábio Fernandes, aí chegou o Dr. Saulo, que é especialista em joelho, o Dr. Eduardo, que é especialista em pé, e agora por último chegou o Dr. Ricardo, que é especialista em quadril. Então nós temos praticamente todas as especialidades ali no Instituto Mussi. Atende junto com a gente também a doutora Maria Lara, que é médica reumatologista. Ela é reumatologista. Ah, tá. Então é uma especialidade que é muito ligada, uma parte muito ligada à parte ortopédica também. Então ela faz essa parte clínica de tratamento de algumas doenças reumatológicas, né?
Então, o nosso quadro clínico hoje é formado por esses médicos, né? Essa junta médica, é assim que fala, né? Isso. Essa junta médica atende basicamente quais problemas? Vamos ver, quer relacionar alguns? A gente atende todos os problemas osteomusculares, né? Desde coluna, ombro, cotovelo, quadril, joelho, a gente atende tudo que é de osso e de articulação e de músculo, a gente atende ali no Quando instituto. o leigo diz assim, tirei o pé do lugar, ele pode ir lá. Pode ir lá, tirou o ombro do lugar, fiz uma luxação, fiz uma contusão, pode ir lá que sempre estaremos à disposição para atendê-los. Sociais. Nas redes sociais, né, eu tenho a minha rede social Dr. Henrique Mochizuki e tem a rede social Instituto Mussi de Ortopedia, então lá tem todas as informações, telefone, WhatsApp e tudo mais. Vocês se ajudam mutuamente, dependendo da complexidade do problema do paciente? Isso que é uma coisa boa do Instituto, entendeu? A gente faz reuniões praticamente diárias, nas segundas, nas quartas e nas quintas. A gente tem toda manhã, antes de começar o atendimento aos pacientes, a gente faz reunião de todos do corpo clínico para fazer discussão de casos, planejamentos cirúrgicos e tudo mais. E a maioria das cirurgias, sempre a gente opera pelo menos em 2 ou talvez em 3, dependendo da complexidade da cirurgia, mas a gente sempre está se ajudando, sempre. Então, quando a pessoa está lá com a gente, ele sabe, ele sabe e tem a segurança de que está sendo assistida por uma equipe, não é por um médico só, é uma equipe. Desde a equipe de enfermagem que trabalha com a gente, desde a equipe de zeladores, as secretárias, então está todo mundo trabalhando para o bem-estar desse paciente. Equipe afinada. É uma orquestra. Tem que ser afinado, tem que ser cada um. Uma função importante ali, né? Muito bom. Olha, antes de fechar o nosso bate-papo, quero fazer uma pergunta bem pessoal. Como é que você cuida da tua espiritualidade? Olha, eu não vou dizer para você que eu sou uma pessoa extremamente religiosa, mas eu frequento a igreja, eu frequento grupos de estudo bíblico junto com alguns amigos meus, então a minha espiritualidade, a minha crença em Deus, eu pratico assim, orando, rezando, pedindo o bem dos meus pacientes, o bem da minha família e das pessoas que eu gosto. Definindo Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele é o mensageiro, ele é nele que a gente tem que se apoiar, é nele que a gente tem que crer na palavra dele, tem que seguir a palavra dele. Se todo mundo seguisse o que ele fala, eu acho que o mundo seria muito melhor. Me falaram que você faz parte de um movimento Legendários? Eu fiz o Legendários, fiz em março do ano passado. Foi muito legal, é um movimento... Hoje em dia tá muita falação, né? Virou um negócio... Prós e contra, né? Virou um negócio muito popular, mas para mim foi transformador. Ajudou na tua espiritualidade? Na minha espiritualidade, ajudou na questão espiritual, na questão de família, na questão de relacionamento em casa, isso foi muito bom. E eu recomendo, eu acho que a minha opinião é que é um negócio que vale muito a pena. Todo mergulho depende de quem está conduzindo. De quem está conduzindo, exatamente. Depende disso, e claro, depende da disposição com que alguém participa daquele mergulho, né? Exatamente. Imagine que agora você tem, além do podcast Mentes Brilhantes, você tem todas as redes sociais, as redes de televisão, de rádio à disposição e você está apto a dar a sua mensagem ao universo. Pode ficar à vontade. Bom, queria agradecer a oportunidade, Baldwin, de estar aqui novamente. A minha mensagem que fica a todo mundo aquilo que você quiser fazer, se dedique, estude, vá a fundo, que você tenha uma tendência de ter sucesso na tua vida, de ser uma pessoa boa, de praticar o bem. Isso que é o mais importante. Então, a mensagem que eu tenho para deixar é essa hoje. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. Maravilha. Nós estamos presentes para o Dr. Henrique, né? O Alexandre nos assessora aqui. E a Ering, já ouviu falar da Ering, Dr. Henrique? Já ouvi. Então, eles nos presenteiam aqui. Muito obrigado.
o básico do Brasil. Difícil quem não usa uma Hering. Pode abrir o presente. Muito obrigado. Seu, fique à vontade. Gertrudes, equipe da Hering, obrigado, tá? Vocês tornam esse momento mais leve, mais divertido. Olha só, pode Muito obrigado. aí o seu presente, isso. Muito obrigado. E da equipe do podcast Mentes Brilhantes, tem aqui. Eu até comecei a abrir para você, mas é melhor ótimo. que você abra aí, né? Muito é bem. para você levar como obrigado. recordação. Muito obrigado. Tomei um cafezinho na caneca, então eu vou levar ela para casa. Muito obrigado. Isso aí, pode se exibir lá, tá? Posso? Obrigado. Vou me exibir sim. Agradeço de coração, viu, Dr. Henrique Mochizuki, não só pela entrevista, o que foi maravilhoso, mas por aquilo que você também me ajudou no momento em que eu estava com uma crise de saúde, com meu nervo ciático bem alterado. Então aproveito aqui publicamente para agradecê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Valdeno. Sucesso para você sempre, também. Tá? Obrigado. Valeu. Nos acompanhe pelo YouTube, o podcast Mentes Brilhantes, sempre, a cada episódio, uma nova mente brilhante, com conhecimento, com informações, com muita inspiração para você. Até o próximo episódio. Há 50 anos, a Vividence Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividence se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividence, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. A evolução de quem nunca parou. Novos tempos, mesma essência. 37 anos impulsionando o progresso. Patogás, movendo indústrias, salvando vidas.